Meus pais me ligaram às pressas, dizendo: por favor, precisamos de você aqui agora. É urgente. Eu vim direto do hospital e perguntei o que tinha acontecido. Eles estavam sentados casualmente no sofá, rindo com minha irmã, que disse: diz pra gente, querida, quanto dinheiro você precisa para fazermos uma viagem de férias? Confrontei-os: vocês me chamaram aqui para discutir quando vamos sair de férias? Minha mãe riu e respondeu: quem disse o vamos? Só nós. Entregue as economias de emergência para sua irmã. Eu disse: não, esse dinheiro é pro meu filho cego. Acabei de voltar do hospital. Eles retrucaram: pare de reclamar. Uma viagem é mais importante que os olhos de uma criança inútil. Meu pai acrescentou: sua filha nunca vai enxergar mesmo. Minha irmã disse: ela não vai entregar desse jeito. Então enfiou um prego no meu pé e riu, dizendo: você não vai sair daqui até nos dar o dinheiro. Mas eles não faziam ideia do que eu estava prestes a fazer. O prego atravessou o topo do meu pé esquerdo, perfurando o tênis e cravando-se no piso de madeira. O sangue se espalhou ao redor do metal enquanto minha irmã Madison recuava, o rosto torcido naquele sorriso cruel que eu conhecia desde a infância. Meus pais continuaram sentados no sofá cor de creme e minha mãe, linda, tomava vinho como se assistisse a um programa de TV interessante, enquanto meu pai, Greg, ajustava os óculos para ver melhor. A dor explodiu pela minha perna, mas permaneci imóvel. Anos trabalhando como enfermeira me ensinaram a controlar o sofrimento físico, a manter a calma quando tudo dentro de mim gritava. Olhei para o prego de uns 8 centímetros e senti algo gelado dominar meus pensamentos. Não era choque, era clareza. Pegue o talão de cheques da bolsa dela, instruiu minha mãe, gesticulando preguiçosamente com a taça. Ela sempre guarda naquela bolsa marrom horrível. Madison caminhou em direção à mesa de entrada, onde estava minha bolsa, o cabelo loiro balançando a cada passo. Ela sempre foi a favorita, a filha dourada que nunca errava. Quando bateu o carro do papai aos 17, culparam o outro motorista. Quando roubou a colega de quarto na faculdade, chamaram de mal-entendido. Quando dormiu com meu ex-marido e destruiu meu primeiro casamento, disseram que eu devia ter sido mais atenciosa com ele. O talão de cheques não vai ajudar vocês, disse calmamente, apesar da dor latejante. O fundo de emergência não está na minha conta corrente. Papai se inclinou à frente, o rosto escurecendo. E onde está então? Esse dinheiro é para emergências da família, e a saúde mental da sua irmã exige férias em Cancún. Qual médico disse isso? Perguntei. O mesmo que receitou o remédio para ansiedade que ela vende na academia? Madison girou, o rosto corando. Você não pode provar isso. Sou enfermeira registrada, Madison. Sei o valor de mercado e sei que seus clientes não têm receita para os comprimidos de Xanax que você vende. Mamãe pousou a taça com um estalo. Como ousa acusar sua irmã? Ela está passando por um momento difícil. É por isso que precisamos do dinheiro. Todos os $37.000. Você vem acumulando esse fundo há anos, está na hora de contribuir com a família. 37 mil. De algum modo, descobriram o valor exato. Eu vim economizando havia 6 anos, desde que minha filha Emma foi diagnosticada com amaurose congênita de Leber aos 2. Cada plantão extra, cada bônus de feriado, cada restituição de imposto tinha ido para aquela conta. O tratamento experimental em Boston oferecia esperança, uma esperança verdadeira, de que minha filha de 8 anos pudesse recuperar um pouco da visão antes que fosse tarde demais para as conexões neurológicas se desenvolverem. Esse dinheiro é pro tratamento da Emma, eu disse, sentindo minhas mãos se fecharem em punhos ao lado do corpo. Ela tem uma consulta com o Dr. Richardson em 3 semanas. O procedimento pode restaurar parte da visão. Parte da visão? Zombou meu pai. Então ela ainda vai continuar praticamente cega. Qual é o sentido? Você está jogando dinheiro fora com uma causa perdida, enquanto sua irmã realmente precisa de ajuda. O prego se moveu levemente dentro do meu pé quando mudei o peso do corpo, e uma nova onda de dor irradiou pela perna. Notei que o sangue agora escorria pela borda do meu tênis, formando uma pequena poça no chão impecável deles. Ótimo! Que manche! Causa perdida, repeti, saboreando as palavras. Você está chamando minha filha de causa perdida? E é mesmo, disse Madison,
cruzando os braços. Todo mundo sabe disso. Você é que é teimosa demais para admitir. Aquela garota nunca vai ter uma vida normal, nunca vai dirigir, nunca vai ver o próprio casamento, se é que vai encontrar alguém desesperado bastante para casar com ela. Mas eu tenho potencial. Ainda posso mudar de vida com as oportunidades certas. Aos 32 anos, Madison nunca tinha mantido um emprego por mais de 8 meses. Abandonara a faculdade 3 vezes, fora demitida de uma joalheria por roubo e atualmente dizia ser influenciadora de bem-estar com 43 seguidores no Instagram, a maioria, robôs. O prego, eu disse, olhando para ela. Arranque. Não até você transferir o dinheiro, respondeu, observando as unhas impecáveis. Ou melhor, me dê os dados da conta. Eu mesma faço a transferência. Essa conta tem autenticação em 2 etapas e exige minha digital, menti com naturalidade. Você vai precisar de mim consciente e colaborando. Mamãe se animou, viu? Podemos resolver isso juntos. É só autorizar a transferência e nós mesmas te levamos pro hospital. Quase ri. Essas pessoas, meus próprios parentes de sangue, tinham cravado um prego no meu pé e agora negociavam como se fosse uma transação comercial. Algo se cristalizou dentro de mim naquele instante, uma decisão que talvez estivesse se formando há anos, mas só agora encontrara seu momento. Preciso do meu celular, disse. Está na minha bolsa. Madison pegou minha bolsa, mas despejou todo o conteúdo no chão antes de me entregar apenas o telefone. Minhas chaves, carteira, cartões médicos da Emma e vários outros itens se espalharam pelo piso de madeira. Ela foi minuciosa, reconheço. Provavelmente com medo de que eu pegasse algo para usar como arma. Desbloqueei o celular, ciente de 3 pares de olhos acompanhando cada movimento. Meu pé ardia como fogo, e eu sentia meia encharcada de sangue. Eu precisaria de uma vacina antitetânica, antibióticos, talvez até de cirurgia, dependendo do que o prego tivesse atingido. Mas antes, eu tinha uma apresentação a fazer. Abri o aplicativo do banco, os dedos tremendo só o suficiente para parecer convincente. Naveguei até a conta do fundo de emergência, a que tinha 37.283,19 dólares, e posicionei o telefone cuidadosamente. O que você está fazendo? Exigiu Madison, tentando espiar a tela. Configurando a transferência, respondi. Demora um pouco para autenticar. A segurança do banco é rígida. Na verdade, eu havia aberto o aplicativo de gravação e começado um vídeo, posicionando o celular contra as pernas de modo que captasse toda a sala de estar. A lente grande angular do meu celular novo captava tudo. Então abri o aplicativo de mensagens. Mãe, pai, Madison, disse em voz alta, olhando diretamente para cada um deles. Só para confirmar antes de fazer a transferência, vocês querem que eu entregue todo o fundo médico da minha filha Emma, o dinheiro reservado para o tratamento da visão dela, para que a Madison possa ir de férias para Cancún? Sim, respondeu minha mãe impaciente. Já falamos sobre isso. Pare de drama. E vocês estão se recusando a me deixar sair ou procurar atendimento médico pro meu pé até que eu obedeça. Finalmente ela entendeu, disse Madison, revirando os olhos. E você, pai, disse que a Emma nunca vai enxergar de qualquer jeito e a chamou de criança inútil. O rosto do meu pai ficou tenso. Eu disse que não vale a pena jogar dinheiro nela. É diferente. Pare de distorcer minhas palavras. Só quero ter certeza de que entendi bem a situação, falei, enquanto meus dedos se moviam rapidamente pelo celular. Eu não estava transferindo dinheiro. Estava mandando mensagens para minha melhor amiga Raquel, outra enfermeira do hospital, e para meu ex-marido Derek, pai da Emma. Para Raquel, emergência. Casa dos meus pais. Ligue pro 911. Eles me agrediram e não me deixam sair. Preciso de polícia e ambulância. Para Derek, na casa dos meus pais. Me machucaram e querem o fundo médico da Emma. Estou gravando tudo. Vão atrás de você depois para pegar nossa filha. Ligue pro seu irmão advogado agora. Enviei as 2 mensagens e então abri o aplicativo do banco, de verdade, desta vez. Ok, disse, erguendo o celular para que vissem a tela. Aqui está a conta, mas preciso explicar uma coisa antes. Não queremos detalhes técnicos, cortou minha mãe.
Só transfira. Na verdade, investi a maior parte desse dinheiro num fundo médico específico para Emma, continuei, falando devagar e claramente, de modo que a gravação captasse tudo. Se eu sacar para outro propósito, há consequências legais, multas, acusações de fraude, todo o pacote. Isso era parcialmente verdade, a maior parte estava mesmo nesse tipo de fundo, e o restante numa conta de poupança de alto rendimento, mas eles não precisavam saber disso. Madison se aproximou, o rosto a poucos centímetros do meu. Você está mentindo. Transfira agora ou pego outro prego. Outro prego, repeti, elevando um pouco a voz. Você está ameaçando enfiar outro prego no meu corpo se eu não cometer fraude financeira e negar tratamento à minha filha cega? Não faça parecer algo tão horrível, interrompeu meu pai. Somos família. Família ajuda uns aos outros. Família, repeti suavemente. Certo. Ao longe, ouvi sirenes. Raquel deve ter ligado imediatamente. A casa dos meus pais ficava a apenas 7 minutos da central dos bombeiros. Madison também ouviu e virou a cabeça em direção à janela. Você chamou a polícia? Gritou, avançando para cima de mim. Eu estava esperando por isso. Apesar do prego cravado no pé, me virei com força, ignorando a dor, e joguei o celular para o outro lado da sala, onde ele deslizou para debaixo do rack da TV. Madison correu atrás, xingando. Sua louca. Meu pai começou a se levantar, mas as sirenes estavam mais próximas, claramente chegando à rua. Senta, Greg, sibilou minha mãe. Precisamos combinar a história. Nossa história? Perguntei, olhando pro prego no meu pé, pro sangue no chão, pros objetos espalhados da minha bolsa. Que história poderia explicar isso? A campainha tocou, seguida de batidas pesadas na porta. Polícia. Abra a porta. Madison havia conseguido recuperar o celular debaixo do móvel, mas ele tinha bloqueado automaticamente. Ela olhou para ele, impotente, enquanto as batidas continuavam. Meu pai olhou para minha mãe, que olhou para Madison, e eu vi anos de manipulação ensaiada se encaixando nos olhos deles. Foi um acidente, disse minha mãe rapidamente, levantando-se e alisando a blusa. Você pisou no prego sozinha. Ele estava no chão e você não olhou por onde andava. Estávamos tendo uma conversa de família sobre dinheiro. Uma conversa civilizada, acrescentou meu pai, indo em direção à porta. Você se exaltou, começou a andar de um lado para o outro e se machucou. Madison assentiu com entusiasmo. Íamos te levar ao hospital. Foi por isso que te chamamos, queríamos ajudar com as contas médicas da Emma, era para ser uma surpresa. Eu tive que admitir, a rapidez com que eles se alinharam era impressionante. Décadas cobrindo os erros da Madison os tornaram especialistas em mentiras coordenadas. Em outras circunstâncias, a capacidade deles de inventar uma narrativa falsa em menos de 30 segundos até seria digna de admiração. As batidas ficaram mais fortes. Aqui é a polícia. Abra essa porta imediatamente ou vamos arrombá-la. É melhor atender, eu disse com calma. A menos que queiram uma porta quebrada para somar aos outros problemas. Meu pai me lançou um olhar cheio de ódio, mas foi abrir a porta. 3 policiais entraram, mãos próximas às armas, os olhos percorrendo cada canto da sala. Atrás deles, vi 2 paramédicos com uma maca. Senhora, é a Sarah Shane? Perguntou a policial à frente, uma mulher alta de olhar afiado. Sim, policial. Sarah Shane, enfermeira registrada no Hospital Geral do Condado. Levantei um pouco o pé, mostrando o prego. Como pode ver, fui agredida e mantida aqui contra a minha vontade pelos meus familiares. Isso é mentira, gritou Madison. Ela está mentindo. Foi um acidente. A policial ergueu a mão. Todos fiquem onde estão. Senhora, recebemos uma chamada para o 911 relatando agressão e cárcere privado. Pode me contar o que aconteceu? Contei tudo, com a voz firme e clínica, usando termos médicos para descrever o ferimento. As expressões dos policiais foram escurecendo conforme eu falava. Quando mencionei a gravação no celular, um dos oficiais mais jovens o recuperou do chão, onde Madison o havia deixado cair. A senha é 081516, disse eu. Aniversário da Emma, 15 de agosto de 2016.
Enquanto os paramédicos começavam a examinar meu pé, um dos policiais assistia à gravação. Vi o maxilar dele se contrair ao ouvir as palavras da minha família e ver Madison cravar o prego no meu tênis. Os outros oficiais separaram meus pais e minha irmã para colher depoimentos. Senhora Chen, esta gravação mostra provas claras de agressão com arma letal e tentativa de extorsão, disse a policial. Teremos que levar seus familiares sob custódia. O quê? Gritou minha mãe, a voz em pânico. Vocês não podem nos prender. Ela é nossa filha. Isso é um assunto de família. Agressão não é um assunto de família, senhora, respondeu a policial. Por favor, vire-se e coloque as mãos nas costas. A cena que se seguiu foi caótica. Madison gritou e tentou correr, chegando até a porta antes de ser contida. Meu pai discutia sobre seus direitos, exigindo advogados e ameaçando processar a todos. Minha mãe desabou dramaticamente no sofá, alegando dores no peito, que os paramédicos rapidamente concluíram ser fingidas. Enquanto isso, os socorristas cuidavam do meu pé. Uma deles, Kelly, que eu reconheci de treinamentos entre hospitais, balançava a cabeça. Sarah, isso é insano, murmurou. Não acredito que eles fizeram isso com você. Acredite, respondi, observando minha mãe ser algemada. Algumas pessoas mostram quem realmente são quando o dinheiro está em jogo. Aplicaram um analgésico e começaram a extrair o prego, que de fato atravessara meu pé e se cravara no assoalho. Ele saiu com um estalo horrível, e o sangue jorrou imediatamente da ferida. Kelly fez pressão enquanto o colega preparava os curativos. Você vai precisar de cirurgia, confirmou. O prego danificou tendões e talvez tenha atingido um pequeno osso. Eu teria semanas de recuperação, talvez até sequelas permanentes. Enquanto os policiais levavam minha família algemada, Madison se virou para gritar comigo, você vai se arrepender disso. Somos família. Você não pode fazer isso com a própria família. Vocês é que fizeram isso com vocês mesmos, respondi. E com a minha filha, quando a chamaram de inútil. Eles foram colocados em carros separados, ainda protestando, ainda fazendo ameaças. A policial-chefe voltou e se sentou à minha frente enquanto os paramédicos terminavam o atendimento. Meu pai insistiu que não tinha feito nada de errado até o dia em que se declarou culpado em troca de uma pena reduzida. Madison me culpou por destruir a vida dela em uma entrevista da cadeia que só a fez parecer pior. Mas havia algo que eles não sabiam. Algo que eu não contei a ninguém até o julgamento terminar. Aquele fundo de emergência cresceu. No intervalo entre o ataque e a condenação, chegaram doações de desconhecidos que viram a cobertura na imprensa. Pessoas enviaram dinheiro de todo o país, pequenas quantias, na maioria, $5 aqui, 20 ali. Mas foi somando. Quando fomos a Boston para o tratamento da Emma, o fundo já passava de $90 mil, o suficiente para o procedimento, os cuidados pós-operatórios e uma reserva para eventuais complicações. O Dr. Richardson realizou o tratamento experimental numa manhã ensolarada de terça-feira, em outubro, exatamente 7 meses após o episódio do prego. As primeiras palavras da Emma depois que os curativos foram retirados foram sobre cores. Ela conseguia ver formas, sombras, o contorno borrado do meu rosto. Não teria visão perfeita, mas podia me ver. Após 8 anos de escuridão, minha filha reconheceu o rosto da mãe. Chorei naquele quarto de hospital em Boston, segurando Emma enquanto ela tocava meu rosto e tentava ligar a sensação ao borrão visual. Derek chorou também, e até o Dr. Richardson se emocionou. Foi daquelas cenas que justificam toda dor, tudo valeu a pena. Minha família não viu nada disso. Eles estavam espalhados por penitenciárias diferentes, cumprindo pena pelos crimes. Cortei todo contato, recusei visitas, devolvi cartas fechadas, bloqueei números. Expliquei a Emma, em termos apropriados para a idade, o que havia acontecido, que os avós foram cruéis e estavam de castigo, mas que ela estava segura e amada. As semanas antes do julgamento foram estranhas. Continuei trabalhando no hospital, mancando durante turnos de 12 horas enquanto todos cochichavam sobre o caso. Jornais locais queriam entrevistas e recusei. Meu advogado recomendou manter perfil baixo até o veredito, mas, na verdade, eu só queria focar na Emma e na minha recuperação. Marcos, o irmão advogado do Derek, tornou-se um aliado inesperado naquele período. Ele revisava cada evidência comigo, me preparando para o contra-interrogatório.
Sentávamo-nos no escritório dele no centro, passando pelos depoimentos enquanto eu treinava a controlar as emoções. Vão tentar te retratar como vingativa, me avisou Marcos numa tarde, deslizando um bloco de notas pela mesa. A defesa vai pintar você como alguém que os armou, que provocou deliberadamente a situação. Como? Perguntei, de verdade confusa. Fui chamada do hospital durante o plantão. Vão dizer que eu sabia o que queriam, que vim preparada para gravar. Que provoquei a Madison até ela explodir. Ele recostou na cadeira, estudando meu rosto. Você precisa manter a calma no banco das testemunhas, Sarah. Faça o que for que joguem em você. Pratiquei meu depoimento dezenas de vezes. A Raquel fazia o papel do advogado adversário, me fazendo perguntas OX enquanto eu treinava manter a voz estável. Derek observava, sugerindo postura corporal. Até a terapeuta da Emma, a doutora Patrícia Feldman, me ajudou a processar o peso emocional do que viria. Você vai vê-los naquela sala de audiências, disse a doutora Feldman numa das sessões. Seus pais, a Madison, todos sentados enquanto você descreve o que fizeram. E como você acha que vai lidar com isso? Perguntou a doutora Feldman. Pensei muito sobre isso. A ideia de ver o rosto da minha mãe, a expressão desapontada do meu pai, o sorriso inevitável da Madison, tudo isso me embrulhava o estômago. Mas também já havia revivido aquela tarde centenas de vezes na minha mente, a crueldade casual, as risadas, o prego atravessando meu pé enquanto eles conversavam sobre planos de férias. Vou lidar com isso porque a Emma merece justiça, respondia a doutora Feldman. E porque ficar em silêncio mostraria a ela que o que fizeram foi aceitável. A atenção da mídia aumentava à medida que a data do julgamento se aproximava. Alguém vazou trechos do vídeo online, e ele viralizou em poucas horas. Meu rosto estava borrado, mas dava para ouvir tudo, a voz da Madison enquanto cravava o prego, os comentários frios dos meus pais sobre a Emma, toda a conversa horrível. A reação pública foi rápida e impiedosa. Os vizinhos dos meus pais foram entrevistados, ex-colegas de trabalho, pessoas do passado da Madison. Um padrão ficou claro: décadas de privilégio, manipulação e tratamento preferencial. Uma professora do ensino médio da Madison contou que ela costumava colar nas provas enquanto meus pais ameaçavam processar qualquer um que a denunciasse. A promotoria usou tudo isso. Pintou o retrato de uma família onde a Madison era protegida a qualquer custo, eu era responsável obrigada a sacrificar tudo, e a Emma era vista como um fardo inconveniente. Testemunhas de caráter se alinharam, enfermeiras com quem trabalhei, professores da Emma, até Jennifer, a nova esposa do Derek, que só conhecia a dinâmica familiar por relatos, mas pôde falar sobre o impacto contínuo na vida da Emma. Minha supervisora no hospital, Linda Martinez, deu um depoimento particularmente contundente nas audiências preliminares. Ela descreveu a ligação frenética dos meus pais naquele dia, dizendo que Emma tinha sofrido um acidente e que eu precisava ir imediatamente, a mentira que usaram para me tirar do trabalho, sabendo que eu largaria tudo pela minha filha. Sarah saiu no meio do turno, testemunhou Linda. Ela estava administrando medicação a um paciente e pediu para outra enfermeira cobrir, porque acreditava que a filha estava ferida. Esse é o tipo de mãe que ela é, aquela que abandona tudo, sem pensar duas vezes, se a filha precisar. A defesa tentou barrar o vídeo, alegando que ele havia sido obtido sob coação. O juiz cortou o argumento imediatamente. Eu havia gravado com meu próprio celular, em um espaço compartilhado da família, onde não havia expectativa de privacidade. Tudo era legal. Tudo era admissível. O advogado da Madison, um jovem astuto chamado Trevor Banks, tentou uma abordagem diferente, sugeriu que eu tinha problemas de saúde mental, que o estresse da enfermagem havia me deixado paranoica e instável. Ele convocou meus registros médicos, procurando qualquer histórico de tratamento psiquiátrico. Não encontrou nada, porque não havia nada. Eu havia feito terapia depois do divórcio, algo comum para quem passa por grandes mudanças na vida, mas não tinha diagnósticos, nem medicação, nem qualquer histórico que sustentasse a narrativa dele. O tiro saiu pela culatra quando minha ex-terapeuta testemunhou que eu era uma das pessoas mais equilibradas e racionais que ela já havia atendido. A advogada dos meus pais, uma mulher mais velha chamada Margaret Rives, tentou outro ângulo. Quis pintar o incidente como um mal-entendido, uma briga familiar que havia saído do controle. Apontou para a idade dos meus pais, a ausência de antecedentes criminais, o fato de serem pilares da comunidade suburbana.
São avós, argumentou em uma das audiências. Pessoas que criaram 2 filhas, pagaram seus impostos, foram à igreja todos os domingos. Um momento de mau julgamento não deveria definir toda uma vida. Mas o promotor, Daniel O.A., estava preparado. Ele apresentou registros financeiros mostrando que meus pais nunca haviam contribuído para o tratamento da Emma, apesar das economias substanciais de aposentadoria. Mostrou e-mails em que minha mãe se referia a Emma como problema da Sarah e sugeria que eu deveria ter considerado minhas opções quando o diagnóstico saiu. Tocou uma mensagem de voz de 3 anos atrás, em que meu pai dizia que eu estava jogando dinheiro fora ao continuar tentando o tratamento. Não era um momento de mau julgamento. Era um padrão, um modo de ver minha filha como algo menos que humano, um incômodo, algo descartável. O júri precisava enxergar isso, e Daniel fez questão de garantir que vissem. O julgamento em si foi quase anticlimático. As provas em vídeo não mentem. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de retornar com veredictos de culpa em todas as acusações. Madison pegou 18 anos. Meus pais, 6 cada um. Eles estariam velhos quando saíssem. Se saíssem. Minha mãe havia desenvolvido hipertensão na prisão. O coração do meu pai já não era bom. Madison teria 50 anos antes de voltar a sentir o gosto da liberdade. Eu testemunhei, é claro. Subi ao banco das testemunhas e contei tudo em detalhes dolorosos. Descrevi a sensação do prego atravessando meu pé, a crueldade fria nos olhos da minha irmã, a completa indiferença dos meus pais com relação à neta. O promotor pediu que eu mostrasse minha cicatriz ao júri, um círculo rugoso no topo do pé que ainda dói quando chove. Os advogados de defesa tentaram me pintar como vingativa, sugeriram que eu havia armado uma cilada para minha família. Mas o vídeo não sustentava essa versão. Nem o histórico criminal da Madison, nem os registros financeiros dos meus pais, que mostravam que eles a salvavam de encrencas havia anos enquanto nunca contribuíam com 1 centavo para o tratamento da Emma. A juíza, uma avó também, foi especialmente dura na sentença. Chamou as ações deles de repugnantes e de traição dos laços mais fundamentais da família. Observou que não demonstraram arrependimento nem compreensão da gravidade dos próprios crimes. A pena que ela impôs foi a mais alta dentro das diretrizes. Não senti triunfo quando o martelo bateu. Senti cansaço. Talvez alívio, mas principalmente exaustão. Aquela era minha família, as pessoas que deveriam ter me amado e protegido, e, em vez disso, tentaram destruir o futuro da minha filha por causa de dinheiro de férias. A recuperação do ferimento no pé levou 8 meses de fisioterapia. Ainda manco um pouco quando estou cansada, e a cicatriz dói no frio, mas voltei ao trabalho, continuei sendo enfermeira e segui economizando para as necessidades futuras da Emma. A vida seguiu em frente. Emma começou a estudar em uma escola especial voltada para crianças com deficiência visual. Sua visão parcial permite que ela se locomova com mais independência do que antes, e ela está florescendo. Lê em letras grandes, usa tecnologia adaptativa e tem grandes sonhos, quer ser professora para crianças cegas. Aos 9 anos, ela é mais corajosa do que eu jamais fui. Derek e eu voltamos a ser amigos, convivendo em paz como pais. Ele se casou novamente no ano passado com uma mulher chamada Jennifer, que trata Emma como se fosse sua própria filha. Às vezes jantamos juntos, celebramos as conquistas da Emma como uma verdadeira unidade familiar. Não é um arranjo tradicional, mas funciona. Quanto à minha família biológica, penso neles raramente. Às vezes vejo algo que me lembra uma memória da infância, de antes de tudo se tornar tóxico, antes do comportamento da Madison se tornar incontrolável e dos meus pais escolherem a conivência em vez da responsabilidade. Esses momentos doem, um luto silencioso pelo que poderia ter sido. A parte mais difícil veio cerca de 3 meses após a sentença. A irmã da minha mãe, tia Carol, entrou em contato. Estava afastada da família havia anos por causa de uma briga que eu nunca compreendi totalmente, mas havia visto as notícias e quis se reaproximar. Encontramo-nos para tomar café em um lugar tranquilo perto do hospital. Eu devia ter te avisado, disse Carol, mexendo o latte com as mãos trêmulas. Sua mãe, minha irmã, sempre foi assim. Madison a lembrava de si mesma quando jovem, impulsiva e descuidada. Eu, por outro lado, lembrava nossa avó, responsável e, segundo ela, entediante. Ela te ressentia por isso.
Essa revelação me atingiu mais forte do que eu esperava. Passei anos me perguntando o que eu havia feito de errado, porque nunca era o suficiente, porque os fracassos da Madison eram celebrados enquanto minhas conquistas eram ignoradas. Ouvir que tudo se resumia à projeção, que minha mãe me via como um reflexo de tudo que rejeitava em si mesma, foi ao mesmo tempo libertador e devastador. Carol me contou histórias que eu nunca tinha ouvido. Como minha mãe havia sido noiva de outro homem antes do meu pai, alguém de família rica, e sabotou o relacionamento com comportamentos cada vez mais instáveis, culpando todos os outros quando ele foi embora. Como havia sido demitida de vários empregos por roubo antes de virar dona de casa. Como sempre favoreceu Madison porque o egoísmo da minha irmã refletia seus próprios desejos reprimidos. Ela me transformou na vilã da família quando confrontei o comportamento dela, explicou Carol com os olhos tristes. Disse que eu era invejosa, amarga, que queria destruir a família. E seu pai foi junto, porque era mais fácil ceder do que enfrentá-la. Perguntei por que ela nunca havia tentado me procurar antes, porque me deixou crescer acreditando que eu era o problema. A resposta de Carol foi honesta, ainda que covarde. Disse que tentou uma vez, quando eu tinha 13 anos, mas minha mãe ameaçou processá-la, alegando que ela tentava alienar as filhas. Em vez de lutar, Carol recuou, convencendo-se de que eu ficaria bem, porque sempre pareci forte. Eu estava errada, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu devia ter lutado com mais força. Devia ter estado lá por você. Sinto muito, Sarah. Eu não sabia como responder a esse pedido de desculpas. Parte de mim queria gritar, apontar todos os momentos em que uma intervenção adulta poderia ter mudado tudo. Outra parte compreendia as dinâmicas complicadas do abuso familiar, como a conivência e a evasão acabam virando mecanismos de sobrevivência. Optei pela honestidade. Agradeço por me dizer isso, respondi com cuidado, mas não estou pronta para ter outro vínculo familiar agora. Talvez um dia, mas preciso de tempo para processar tudo. Carol assentiu, compreendendo. Deu-me seu número e e-mail, pediu que eu a procurasse se precisasse de algo, e foi embora. Fiquei naquele café por mais 1 hora, tomando café frio e repensando toda a minha infância sob essa nova perspectiva. A terapeuta de Emma me ajudou a lidar com as implicações na sessão seguinte. A ideia de que o favoritismo da minha mãe não tinha a ver com algo que eu fiz ou deixei de fazer, mas sim com os próprios conflitos dela, foi ao mesmo tempo libertadora e revoltante. Todos aqueles anos tentando ser boa o bastante para merecer um amor que nunca seria dado livremente. Como você se sente em relação à sua mãe agora? Perguntou a doutora Feldman. Triste, admiti. Não por ela, mas pela mãe que eu merecia ter e nunca tive. Com raiva porque ela olhava para Emma e via mais um fardo, em vez da menina incrível que ela é. E aliviada por estarmos livres daquela toxicidade. A recuperação do meu pé continuou em meio a todo esse processo emocional. Fisioterapia 3 vezes por semana, exercícios em casa, progresso lento medido em graus de flexibilidade e passos sem mancar. Meu fisioterapeuta, um homem paciente chamado James, acabou se tornando outra fonte inesperada de apoio. Você é uma das pacientes mais fortes que já tive, disse-lhe durante uma sessão particularmente difícil. A maioria das pessoas teria desistido, aceitado o defeito, adaptado à vida. Mas você continua insistindo. Eu continuava porque precisava estar bem para Emma, porque não podia deixar que as ações da minha família me deixassem permanentemente incapacitada, porque desistir não fazia parte de quem eu sou. 8 meses de trabalho árduo valeram a pena. Andava sem mancar na maior parte dos dias. Voltei a correr não tão rápido quanto antes e reassumi minhas funções completas no hospital. Meus colegas organizaram uma pequena comemoração no meu retorno aos plantões regulares. Nada extravagante, apenas um bolo na sala de descanso e alguns discursos sinceros sobre resiliência. Raquel me deu uma foto emoldurada de Emma tirada em uma de suas sessões de terapia. O rosto dela brilhava de alegria. Guardei a foto no meu armário, como lembrete de por que tudo aquilo tinha valido a pena. Às vezes Emma ri de algo, mostra um desenho que fez ou fala animada sobre as formas que agora consegue enxergar. E eu me lembro do motivo de ter feito o que fiz. Naquele dia, não protegi apenas o fundo médico dela. Protegia-a de pessoas que a viam como menos, como descartável, como alguém que não valia o investimento. A última notícia que tive foi que Madison se envolveu em 3 brigas na prisão e estava em isolamento.
Mamãe cumpria a pena em regime de segurança mínima, trabalhando na biblioteca. Papai teve um infarto no ano passado, não fatal, e estava na ala médica. Nenhum deles tentou entrar em contato com Emma, o que para mim estava ótimo. Às vezes me perguntam se me sinto culpada, se me arrependo de tê-los denunciado. A resposta é simples: não. Eles fizeram escolhas, enfrentaram as consequências. Isso não é crueldade. É justiça. Eles atravessaram um prego no meu pé e riram. Chamaram minha filha de inútil. Valorizaram uma viagem mais do que a visão dela. Essas não são atitudes de família. São atitudes de predadores que por acaso compartilham meu DNA. Família de verdade, a que vale a pena ter, apoia, ergue, celebra as vitórias uns dos outros e lamenta as perdas juntos. Encontrei essa família fora dos laços de sangue. Raquel, que ligou para o 911 sem hesitar. Derek, que deixou de lado nossos problemas do passado para proteger nossa filha. O irmão dele, Marcos, o advogado que trabalhou de graça para garantir que a justiça fosse feita. Jennifer, que trata Emma com gentileza. As enfermeiras com quem trabalho, que doaram dias de licença quando eu ainda estava me recuperando. Os desconhecidos que enviaram $5 para ajudar uma menina cega que nunca conheceriam. Isso é família. O resto é apenas biologia. O próximo procedimento de Emma está marcado para o ano que vem. O Dr. Richardson acredita que a visão dela pode melhorar ainda mais com outro tratamento. O fundo tem dinheiro suficiente para cobrir tudo, graças à economia cuidadosa e às doações inesperadas. Voltaremos a Boston, ficaremos no mesmo hotel, visitaremos os mesmos parques e, desta vez, Emma poderá ver as folhas de outono mudando de cor, algo que ela só tinha lido em seus livros de letras grandes. Ela verá o rio Charles, os prédios históricos, as ruas movimentadas. O mundo será mais claro, mais brilhante, mais acessível. Meu pé provavelmente vai doer durante a viagem, frio e velhas lesões não combinam. Mas vou caminhar por Boston de mãos dadas com minha filha, observando-a descobrir as maravilhas visuais pela primeira vez. E, a centenas de quilômetros dali, as pessoas que tentaram tirar isso dela estarão em suas celas, vivendo com as consequências de suas escolhas. Isso não é vingança. É apenas a ordem natural das coisas. Você colhe o que planta, e eles plantaram crueldade. Eu plantei proteção, amor e determinação. Agora, cada um de nós colhe o que semeou. Durmo tranquila. Minha consciência está em paz. Emma está florescendo. A justiça foi feita. E aquela cicatriz de prego no meu pé, eu não a escondo. É um lembrete de que permaneci firme quando mais importava, de que escolhi minha filha em vez da pressão familiar, de que documentei a verdade e deixei que ela falasse por si. Alguns dizem que eu devia ter tentado mediação, terapia familiar, dado a eles outra chance. Essas pessoas não viram o olhar da minha irmã quando cravou o prego na minha carne. Não ouviram meus pais rindo depois. Não viram o próprio pai chamar a neta de inútil e dizer que ela não valia a pena ser salva. Eu lhes dei muitas chances ao longo dos anos, cada vez que Madison roubou algo, cada mentira que meus pais contaram para encobrir, cada feriado em que eu era obrigada a fingir que éramos uma família normal e funcional. O prego foi apenas o símbolo final e visível de uma relação que já estava quebrada há muito tempo. O ponto de ruptura chegou e eu escolhi me libertar, não me destruir. Emma vai crescer sabendo que a mãe dela lutou por ela, a protegeu, se recusou a sacrificar seu bem-estar por pessoas que não mereciam consideração. Esse é o legado que estou construindo. O fundo de emergência ainda existe, crescendo a cada contribuição de salário. Agora está destinado ao futuro de Emma, à sua educação, aos seus cuidados médicos contínuos, a tudo de que ela precisar para prosperar em um mundo que nem sempre acolhe pessoas com deficiência. Ninguém vai mexer nesse dinheiro, exceto ela, quando estiver pronta. E se minha família algum dia for liberada, tentar entrar em contato, exigir desculpas ou reconciliação, eu tenho esse vídeo armazenado em 3 locais seguros e distintos, pronto para lembrar aos tribunais exatamente quem eles são e do que são capazes. Também já tenho uma medida protetiva redigida e pronta para ser protocolada ao primeiro sinal de contato. Algumas pontes precisam queimar. Algumas famílias são tão tóxicas que distância não é crueldade, é autopreservação. Aprendi essa lição ao custo de um tendão e 2 ossos fraturados.
Mas Emma aprendeu que vale a pena lutar por ela, que tem um valor incalculável e que a mãe dela sempre escolherá o bem-estar dela em vez da obrigação familiar. É um preço justo, um prego no pé em troca do futuro e da tranquilidade da minha filha. Eu faria tudo de novo amanhã, se fosse preciso.